Existem vários tipos de amor sincero. O amor dos pais por um filho, de um casal apaixonado e também aquele que sentimos por nossos animais de estimação. Nesse último caso, trata-se de um sentimento único, genuíno e que não é fácil de ser abalado. E isso não apenas da parte humana. Os pets, sejam cães, gatos, aves ou outros, amam suas famílias de uma forma que talvez nunca entenderemos. Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai conferir a história de um cãozinho que fez o inimaginável por suas donas. O ano era 2016 e tudo começou quando uma mãe percebeu, horrorizada, que as chamas tinham tomado conta da sua casa. Mas isso não foi o que mais a assustou. Claro que perceber seu imóvel sendo consumido pelo fogo não é uma coisa tranquila. Mas o desespero cresceu e tomou conta para valer quando ela percebeu que a sua bebê ainda estava lá dentro. Presenciando uma cena como essa, não dava para imaginar que sua filha fosse sobreviver. Mas ela mal sabia que havia um herói lá dentro, que quebraria as expectativas e estaria disposto a se sacrificar para salvar a criança. Essa família em questão morava na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, sendo composta pela mãe, Erika Poremski, e sua filha, Viviana, de apenas 8 meses. Além delas, um anjo da guarda fazia companhia para as duas. Polo, um cachorro de 6 anos, extremamente leal. Na noite do incêndio, tudo aconteceu muito rápido. Erika saiu de casa para buscar alguma coisa em seu carro, que estava parado, não muito longe. Ao voltar, ela encontrou a propriedade em chamas. Como se já não bastasse sua filha e seu cachorro presos lá dentro, ela estava incapacitada de resgatá-los. Como Erika mesmo explicou para a imprensa na época, ela até tentou alcançá-los para correr com eles para longe do incêndio. Ela chegou a subir as escadas, só que a fumaça estava forte demais, dificultando tanto sua visão quanto a respiração. Mesmo nesse cenário quase impossível e assustador, ela não desistiu e continuou tentando chegar até o quarto onde estavam Viviana e Polo. Quando Erika finalmente conseguiu alcançar o cômodo, mais um problema surgiu. A porta estava bloqueada. Na hora, ela logo deduziu que móveis e objetos caíram na parte de dentro, impossibilitando a abertura. Imagine comigo a situação. Fumaça por todo lado, o calor crescente do fogo, que se espalhava cada vez mais rápido, o sentimento de desespero, as batidas rápidas do coração. O que você faria se estivesse no lugar de Erika? Vale lembrar que ela teve muita sorte por não ter se tornado uma vítima em toda a história. Isso porque uma grande percentagem das pessoas que morrem em incêndios acaba falecendo por intoxicação respiratória, como os próprios bombeiros afirmaram. Além da falta de oxigênio, o que por si só já fere os pulmões, o calor da fumaça também faz com que os danos nas vias respiratórias sejam maiores. É por isso que, mesmo sobrevivendo a um incêndio, as pessoas devem ficar atentas à saúde, já que pode haver irritação no sistema respiratório e o surgimento de doenças perigosas, como pneumonia e bronquiolite. No caso da Erika, não deu tempo para ela pensar em tudo isso. O medo dela aumentou ainda mais ao ouvir o choro da filha e os latidos de Polo vindos de dentro do quarto. Eu tentei de todas as formas, ela explicou. Nesse meio tempo, vários vizinhos chegaram à casa e começaram a ajudá-la, chutando as portas e tentando quebrar as janelas para entrar no cômodo. Mesmo com todo o esforço, ninguém conseguiu. E embora as probabilidades não estivessem a seu favor, ela não se rendeu à situação. Durante sua empreitada para resgatar Viviana e Polo, Erika acabou sofrendo queimaduras nas mãos e no rosto. O desespero era tamanho que ela só foi se dar conta da gravidade das próprias feridas quando toda a situação acabou. Por tocar em objetos que naquela altura do campeonato estavam muito quentes,
As mãos dela estavam repletas de bolhas. Um desses objetos, por exemplo, foi o corrimão das escadas que levavam ao quarto. A sorte era que os bombeiros já estavam a caminho para ajudar com a situação. Contudo, como a situação era uma corrida contra o relógio, talvez eles chegassem a tempo. Uma das coisas que deixou Érica intrigada foi que Polo não fugiu da casa durante o incêndio. Ela tinha certeza que o cachorro poderia ter saído pela porta antes dela ser bloqueada. Só que algo estava mantendo-o lá dentro. Ele teria sofrido algum acidente? Teria se machucado e não conseguir sair de lá? A verdade só foi revelada quando os bombeiros de Baltimore chegaram. Não demorou muito para que as equipes conseguissem controlar as chamas e adentrar no cômodo onde estavam Viviana e Polo, localizado no segundo andar da casa. E quando finalmente tiveram êxito, lá estava uma cena que eles nunca poderiam imaginar. Polo estava por cima do pequeno corpo de Viviana, protegendo o bebê das chamas e impedindo que ela fosse queimada. Ao fazer isso, o cãozinho conseguiu salvar uma vida. Espalhadas pelo rosto e os membros, Viviana teve queimaduras em 19% do corpo. E quanto ao cachorro, Polo ficou o tempo todo com a criança, sem ao menos tentar sair pela porta. Viviana estava inconsciente quando os bombeiros chegaram até ela. Entretanto, os paramédicos conseguiram revivê-la aplicando os procedimentos de emergência. Como a situação não era totalmente boa, o bebê foi encaminhado para um hospital infantil, onde permaneceu em uma unidade de terapia intensiva para tratar as queimaduras. Fato é que a condição de Viviana poderia ser muito pior se não fosse pela ajuda de Polo. De acordo com um estudo divulgado pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, até 2009, 3.000 mortes por ano eram atribuídas a incêndios em residências. Outros estudos ainda indicavam que o incêndio ocorria a cada 79 segundos em casas americanas. Por esses e outros dados, o caso do bebê e do cão foi considerado um ponto completamente fora da curva. Graças ao ato de coragem e de extremo altruísmo de Polo, Viviana teve uma nova oportunidade de crescer saudável e realizar seus sonhos. Mas, infelizmente, isso não se enquadrava ao cãozinho. O fato de ficar por cima do bebê fez com que Polo não sobrevivesse ao incêndio. Duas notícias extremamente fortes para Érica. Se por um lado, sua bebê ainda estava viva, por outro, seu cãozinho tinha se sacrificado para que isso acontecesse. Em entrevista, Érica disse que Polo foi seu primeiro filho e agora ela o tinha perdido. Ela também declarou que estava rezando para não perder Viviana, pois era tudo o que ela tinha naquele momento. De acordo com Érica, as coisas aconteceram muito rápido e ela estava sem entender toda a situação. O curioso é que antes do incêndio, Polo parecia sentir que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Seria o tal sexto sentido que dizem que os cães possuem? Érica até mesmo comentou com um amigo que estava pensando em levá-lo ao veterinário, já que ele ficou agindo de forma estranha o dia inteiro. Polo chorou e seguiu sua dona por todos os lados, demonstrando muita ansiedade. Érica só conseguiu digerir a morte de seu pequeno companheiro alguns dias depois, já que estava muito preocupada com o estado de sua filha. Ela tinha certeza que a pequena Viviana estava dando o seu melhor, lutando com todas as forças para superar aquela situação. Além dessas preocupações, Érica ainda teve que voltar sua atenção a outra coisa. Como o fogo havia destruído parcialmente sua casa e as contas médicas de Viviana eram altas e estavam se acumulando, ela precisava de dinheiro para colocar a vida nos eixos novamente. Percebendo a situação,
Algumas pessoas, como amigos e desconhecidos, se sensibilizaram e organizaram uma campanha com a intenção de pedir doações para ajudar a família. Feitas através do site GoFundMe, as contribuições passaram de US$ 50.000, sendo feitas até em 2020, inclusive. Foram mais de 1.300 doações de lá para cá. Uma quantia suficiente para que ela pudesse reconstruir sua casa. Claro que, mesmo assim, não existe dinheiro no mundo que poderia tirar a dor de ter perdido o Polo. Uma perda que, sem dúvidas, marcaria qualquer pessoa. Até 2019, Érica postava atualizações na página de doação com detalhes sobre a saúde de Viviana e sobre como ela estava feliz em estar com sua filha. E quanto a como as chamas surgiram, o Corpo de Bombeiros divulgou que uma vela foi o que deu início ao incêndio. Na noite em questão, uma forte tempestade teria acabado com a energia do bairro, o que levou os moradores a usarem velas para iluminarem suas casas. Bom, uma história que nos mostra como os animais podem ter atitudes que talvez nem nós conseguiríamos ter. Deixe aqui embaixo se você conhece alguma história como essa. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!